Vamos começar o programa falando do Furacão, que foi até Pato Branco e acabou ficando no empate em 0-0 contra a equipe do Azures. A Monique Vilela conta como foi. E aqui na cidade de Pato Branco, no estádio Os Pioneiros, nada de gols. Sob um forte calor, mais de 30 graus, Azures e Atlético ficaram no 0-0. Num Furacão que tentou surpreender o time do Azures, mas naquele rodízio de Juan Carlos Osório, o time não rendeu não. Uma primeira etapa de poucas oportunidades, equipe se conhecendo e estudando uma a outra. O Azures, defensivamente, foi montado pelo técnico Gilson Kleina para justamente isso, dificultar a vida do adversário. E foi o que aconteceu. Nem mesmo as entradas de Pablo, Eric, além também de Coelho na segunda etapa, fizeram o Furacão render. Muito calor, cansaço para os dois lados e um Atlético que acabou ficando no 0-0. Um pontinho conquistado aqui na cidade de Pato Branco no primeiro jogo do Furacão fora de casa. E um balanço dos jogadores e do técnico Juan Carlos Osório sobre esse compromisso. Com certeza. Eu acho que nós, juntamente com a comissão técnica, a gente está tendo a paciência de entender a filosofia de trabalho um do outro, né? Ele veio para agregar e também aproveitar algumas coisas boas que a gente já tinha. Então leva tempo, né? Mas não serve como desculpa. Eu acho que a gente poderia sair daqui com um resultado melhor, respeitando a equipe do Azures, que fez um grande jogo, competiu, é uma equipe bastante física, mas como eu falei, a gente tinha totais condições de sair daqui hoje com a vitória. Quero felicitar al club Pato Branco. Tienen un muy buen equipo, con un muy buen entrenador. Planificó un partido interesante. Creo que cambió durante el juego. Quiso proponer en principio, después se ajustó a nuestras presiones altas y al final yo creo que hicieron méritos para el punto de ellos. Igualmente de parte nuestra creo que jugamos lo suficientemente bien para lograr un punto. Creo que competimos muy bien, pero no jugamos muy bien. Nos faltó capricha, cualidad, pero yo creo que tenemos el potencial para mejorar. Sobre su pregunta, no tengo respuesta porque no sé, cada jugador se adapta diferente, entonces no sé cuánto se van a demorar los jugadores extranjeros que llegan al club, pero sí no me cabe la duda que merecen la oportunidad de jugar, demostrar sus condiciones y sobre el tiempo ya tomaré una decisión si están para arrancar juegos difíceis ou não. Tá aí, portanto, palavras de Osório, dos jogadores do Furacão, sobre esse 0-0 aqui na cidade de Pato Branco. Lembrando que o Atlético volta para Curitiba ainda na madrugada deste domingo para segunda e na quarta-feira aquele jogo especial contra o Maringá só para mulheres e crianças, punição imposta pelo TJD, conversão de pena, e o Atlético vai receber um público de cerca de 40 mil pessoas em casa. Fernandinho deve voltar à equipe, rodízio continua e eu quero saber de vocês aí no estúdio. Vocês curtem essa questão de rodízio? Porque o Osório aplicou isso e vai ser assim daqui para frente. Já antes do Cristian Toledo e o Irapitan Costa responderem aí a pergunta da Monique Vilela, vamos acompanhar também o que falou o técnico Gilson Kleina sobre o jogo. Nós sabíamos que o Matheus Gamarra tinha mais qualidade que o Kaique ficou um pouco mais com a bola. E aí quando nós entendíamos, né, que quando não veio com o Eric, veio com o Alex Santana e o Zapelli, nós tínhamos que ter esse cuidado, porque o Alex é um jogador que a bola entra pelo lado, ele pisa na área, é um jogador muito perigoso, ele vem de surpresa. Acho que nós conseguimos neutralizar bem isso. Teve momentos ali que nós poderíamos optar pela melhor transição, ainda não fizemos o passe vertical, um pouco lento, nós perdíamos um pouco a bola. Depois nós reorganizamos a equipe, tivemos a leitura do jogo, no entanto foi um jogo equilibrado e aí não teve mais perigo. O time do Atlético voltou a tentar uma jogada individual, mas a equipe daí estava bem postada, aí a linha de trás bem montada e a gente conseguiu neutralizar a jogada ofensiva do Atlético. E aí, vamos responder a pergunta da Monique Vilela? Não, primeiro dizendo o seguinte, né, que o Osório foi muito tranquilo ali na sua avaliação, que o time
jogou, transpirou, mas tecnicamente o jogo foi ruim. Acaba chamando a atenção porque não é normal, né? Não é corriqueiro isso acontecer. O técnico falar claramente que o time não jogou bem. Agora, o jogo em si, tecnicamente, foi muito ruim. Foi. Não sei se o gramado pode ter prejudicado, teve a questão da alta temperatura, mas tecnicamente foi um jogo fraco, né? Um jogo que, sabe, demorou a passar, você selecionando, é difícil encontrar melhores momentos e vale um destaque, né? Teve um pênalti, para mim, claríssimo contra o Atlético que o juiz não deu. O jogo, você não precisa da mão inteira para contar lance de perigo. E assim, você tem que ser bastante, digamos assim, né? Você tem que ser bem simpático para elencar esses lances. Esse lance que o Ira falou, para mim, o Matheus Mendes, ele não ia... quando ele viu que a bola escapulou, daí ele caiu. Então... mas o zagueiro chega, não toca na bola e dá um chute na perna do jogador por trás. Para mim isso é pênalti e ponto. Não vejo uma argumentação, por mais que, não caiu e tal. Mas, cara, pênalti o juiz não deu. Ponto. Em relação... Você acha que foi pênalti, Cristian? Eu acho que não. Eu acho que não. Aliás, nós vamos ver até o lance. Será que o lance vai estar aí? Para mim foi muito pênalti. Mas assim, em relação ao que a Monique perguntou, assim, eu não sou contra o rodízio. Agora, é preciso compreender o contexto completo do rodízio. Sabe? A gente vai muito, nós somos aqui no Brasil, na América do Sul, acho que até diria, nós somos muito acostumados ao 11. Não, esses são os titulares. Vai ter, quando o Atlético jogar o clássico, Osmar, a gente vai saber o 11 titular do Atlético. Sim. Agora, ele, imagino eu, está pretendendo ter 16, 17, 18 jogadores com quem ele possa contar e fazer esse rodízio. E para fazer isso, você vai ter que ver todo mundo. Sim. Apesar de Iratã e Osmar, por exemplo, eu não preciso ver, e acho que nem o Osório precisa ver mais o Madison, não precisa mais ver o Hugo Moura, não precisa ver o Coelho, porque esses caras a gente sabe o que eles vão dar. Mas aí vem aquela história, né, Cristian? Se não quer, se não serve, tem que tirar do elenco. Porque se ficar, vai jogar. Vai jogar. O Otacílio falava isso sempre. Não quer jogador ruim, tira do elenco, porque senão uma hora joga. Mas eles vão acabar sendo, assim, é a tal história. Reserva, beleza. Agora, não dá para chegar daqui a 5 meses, o Atlético estiver enfrentando o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e achar que o Madison, a entrada do Madison vai resolver. Sabe? Que, não, agora eu vou pôr o Coelho para dar uma acelerada, fazer uma fumaça no jogo. Não vai resolver. São coisas assim que eu acho que o Atlético precisa ver. E se fala tanto em ano do centenário, se o Atlético segurou tanto para o Eric ficar, por exemplo, se o Atlético está disposto a pagar 30 milhões de reais num centroavante, sabe? Você precisa ter tudo. Então o Atlético ainda não tem um articulador para substituir o Vitor Bueno. Nem vindo de trás, nem jogando um pouco mais adiantado. O Atlético vai ter que repor, se o Kaká não fica, vai ter que repor na zaga. E também precisa, enfim, chegar ao centroavante. E tem uma situação, né? Mostrou o lance lá? Não vi ali passando... Não, foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo, eu não vi, sinceramente, não vi o lance ali passando nesse momento. Bom, mas o Iratã, esse lance, Iratã, então é o seguinte, dá para ter certeza que foi pênalti? Para mim, sim. E para você, Cris? Para mim, não. E aí, Iratã, antes do intervalo? Respondendo, né, a pergunta da Monique, eu particularmente não gosto de rodízio, mas início de temporada, você ainda, né, engatinhando na formatação, conhecendo um novo treinador, com jogadores chegando, os reforços do Atlético, que o Atlético trouxe, ainda não estrearam, né? Sem contar que tem quase meio time fora ainda, né? Exato. Então, dentro deste momento do Atlético, acho perfeitamente justo e acho que deve acontecer. A minutagem ela deve ser muito controlada pelas comissões técnicas para você não correr risco. 30 segundos para você. Não, concordo com tudo que o Iratã falou. É exatamente isso. É bom lembrar, o Atlético jogou, foi campeão paranaense invicto. Todo mundo jogou o Campeonato Paranaense. Quando precisou, lá no final da temporada, o Atlético não tinha fôlego para buscar a classificação para a Libertadores.